eu sou a Ju do Cantinho de Oliveira e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre as minhas leituras do mês de agosto. Não foram muitos livros, foram 3 livros físicos e um e-book e eu vou começar a falar deles para vocês agora. O primeiro livro que eu li foi o livro da editora Intrínseca, do autor Fernando Scheller, O Amor Segundo Buenos Aires. Provavelmente quando esse vídeo for ao ar eu já terei postado a resenha dele, então eu vou deixar o link aqui em cima para vocês conferirem. Esse livro é um romance adulto maravilhoso, entrou para minha lista de favoritos do ano, de melhores leituras do ano. Ele vai contar a história do Hugo e da Leonor, primeiramente. Eles são brasileiros, o pai da Leonor é argentino, ele mora em Buenos Aires, então a Leonor vai para essa cidade atrás desse pai dela. Só que não adianta, ele mesmo assim ele não quer muito contato com ela e ela fica arrasada. E por conta disso ela começa a deixar de amar o Hugo, que é apaixonado por ela. Ele é um cara muito gentil, muito camarada, muito gente boa, muito querido. Só que a Leonor realmente está judiando dele, ela está desprezando muito ele, humilhando ele. E todos os amigos deles lá de Buenos Aires, ele já arrumou vários amigos, os amigos estão vendo isso, mas só ele que não enxerga. Finalmente o relacionamento desses dois vai ter um fim e é a partir daí que a história começa a ficar boa, na minha opinião. Vai acontecer um fato assim muito doloroso, muito triste, muito pesado na vida do Hugo. E nesse momento difícil da vida dele, ele vai contar com o Eduardo, que é um amigão que ele fez lá, que o Eduardo é um cara muito bacana, muito gente boa. E o Eduardo vai dar toda a assistência, todo o suporte que ele precisa de um amigo nesse momento difícil da vida dele. O Eduardo é homossexual, ele vai conhecer o Daniel, que é uma história que a gente vai conhecer também. O Daniel é outro cara assim incrível, um fofo Daniel. Esse livro vai focar na história de vários personagens, todos eles morando em Buenos Aires, e o pano de fundo de todas as histórias é a cidade de Buenos Aires. O livro é maravilhoso, eu amei, vocês podem conferir mais detalhes do que eu achei aqui na resenha. É uma história incrível que me marcou muito, que me deixou encantada com a escrita desse autor, o Fernando Scheller. Com certeza, o que esse autor lançar de ficção eu vou ler certamente, porque a história é maravilhosa, vocês têm que ler, é incrível. Eu li também da editora Arqueiro, o novo livro da Lucinda Riley, que é a minha autora de romance favorito. Vocês já estão cansados de saber disso, mas eu não me canso de falar. A Lucinda é uma diva, ela esteve aqui no Brasil agora na Bienal. Infelizmente eu não pude conhecê-la, mas é um sonho que eu tenho de um dia me encontrar com ela. Esse aqui é o último livro dela lançado. Não, mentira, já foi lançado outro livro da série As Sete Irmãs. Esse aqui é o último livro independente dela que ela lançou, fora de série. É A Garota Italiana. Eu fiz resenha escrita no blog também, vou deixar o link pra vocês aqui em cima. Ele vai contar a história da Rosana. A Rosana é uma menina de 11 anos, ela mora em Nápoles, na Itália, e ela mora com os pais dela e os 2 irmãos mais velhos. Certo dia ela vai conhecer o cantor Roberto Rossini, ele já é adulto, bem mais velho do que ela, e ele é cantor de ópera. Os pais dele são amigos, então ela vai conhecer ele na cantina que os pais dela têm lá na cidade de Nápoles. Então ela meio que se apaixona, lógico, é uma paixão platônica, porque ela ainda é uma criança. Mas ela vai e escreve à noite no diário dela, eu ainda vou me casar com este homem. A Rosana se descobre também que ela tem uma voz maravilhosa, uma voz de tenor, uma voz linda, assim. Então o Roberto fica encantado com a voz daquela menina e dá dica pro irmão, pros pais dela incentivarem ela a querer melhorar essa voz, colocarem ela numa aula de canto, contratar um professor de música para ela. Os pais não dão muita importância, mas o irmão dela faz força, o dinheirinho que ele tem, ele vai lá e paga o melhor professor da cidade, o melhor professor de música, de canto para ela. Então, vários anos a Rosana estuda. Quando a Rosana se sente pronta para cantar, ela é contratada por uma das melhores casas de ópera do país. Então, o caminho dela vai se cruzar com o do Roberto. Eles vão viver uma história de amor. A personagem da Rosana me fez passar muita raiva dela, muita raiva do Roberto. Eu senti muita raiva dele. Acho que é um dos personagens mais irritantes, mais insuportáveis que eu me lembro de ter lido nos últimos tempos, assim. E ela, por ser tão tonta, por ser tão boba, assim, me dava raiva. Mas ao mesmo tempo, durante o decorrer da história, ela vai mudando os pensamentos, mudando as atitudes, e eu fui ficando orgulhosa das atitudes dela. É uma história, assim, muito linda mesmo. É diferente dos outros livros da Lucinda, porque esse foi o primeiro livro que ela escreveu. Ele tem um ritmo linear, ele não volta no tempo, ele começa em 1960, se eu não me engano, e vem até os anos 90, mais ou menos. Quem se interessou, passa no blog para dar uma conferida na resenha, e é isso.
Outro livro físico que eu li foi da editora Planeta, A Garota Perfeita, da Mary Kubica, não sei como se diz. Ele vai contar a história da Mia. A Mia é uma professora de 25 anos, ela é de uma família rica, o pai dela é um juiz muito renomado na cidade de Boston, mas ela não se dá com o pai dela, então ela resolve sair de casa o quanto antes. Assim que ela fica adulta, ela sai de casa, ainda jovem, eu acho que logo que completa seus 18 anos, ela sai de casa e vai levar uma vida tranquila, mas que ela mesma possa ser dona do próprio nariz. Certo dia a Mia vai ser sequestrada. Quando o pai dela recebe a notícia, ele não dá muita importância porque a filha dele já era acostumada a ficar muitos dias sem dar notícia, a fazer o que ela queria, ninguém ficava sabendo, então ele não se importa muito. Conforme o tempo vai passando, a mãe da Mia fica realmente preocupada e acaba entrando um detetive nessa história, é o detetive Gabe. A história vai ser narrada sobre 3 pontos de vista, da mãe da Mia, a Eve, o detetive, que é o Gabe, e o próprio sequestrador, que é o Colin. Na verdade, ele não é sequestrador, ele é um rapaz bem apessoado, até só que simples, humilde, e ele acaba raptando a Mia para entregar para os sequestradores. Ele foi contratado para pegar a Mia e levar para os sequestradores. Mas durante o trajeto que ele ia levando ela para esse local combinado, algo faz ele mudar de ideia e ele acaba sumindo, fugindo com ela para o meio de uma floresta, para o meio do mato, onde tem uma cabana assim, decrépita, caindo aos pedaços, muito velha, muito horrível, horrível e gelada, muito gelada. Esse livro aqui, a personagem passa muito frio, é do jeito de livro que eu gosto de ler no inverno, que eu adoro ler livros de inverno que se passam no inverno também. Então a Mia vai passar muito frio, muita fome nessa cabana. Então a gente vai saber tudo o que está acontecendo, o que já aconteceu e o que vai acontecer também, porque a história é dividida, além de ser dividida sobre os 3 pontos de vista, ela é dividida em antes e depois do sequestro. A gente sabe o que vai acontecer depois e sabe o que está acontecendo durante. Eu gostei bastante da história, me prendeu, não 100% do tempo, mas me prendeu bastante. Eu tinha uma ideia que o desfecho fosse e tinha certeza absoluta que eu estava certa, eu estava me achando que nossa, como eu tô boa em thriller psicológico, tenho certeza que vai ser isso. Aí quando chegou no desfecho final, não era nada daquilo que eu estava imaginando. Eu fiquei frustrada, nossa, de verdade, fiquei muito frustrada, mas eu gostei do desfecho que a autora colocou aqui pra Mia. Não achei assim tão espetacular, eu esperava um pouco mais, esperava que fosse a minha ideia mesmo, na verdade, mas já que não foi razoável até. Mas é uma história muito boa pra quem curte thriller psicológico, não é muito violento, não é muito tenso, de tirar o fôlego assim, não. É uma história boa e que prende, mas não te deixa assim, com o coração acelerado, igual alguns outros que eu já citei aqui. Mas se você gosta de thriller psicológico, pode ler sim, que é leitura boa, garantida. Então esses foram os livros físicos que eu li. Agora eu vou mostrar o livro digital que eu li, o e-book que eu li. É o livro Teoria Geral do Esquecimento, do José Eduardo Agualusa. Aqui a capa, não sei se dá pra ver direito. Eu vou deixar a capa aqui em cima pra vocês verem direitinho. Eu me interessei por esse livro porque o autor, José Eduardo Agualusa, é um autor angolano. Ele vai estar aqui na 3ª Festa Literária aqui de Maringá, então eu queria conhecê-lo e conhecer a obra dele também. Então eu corri para ler esse livro. É uma história boa, se passa em Luanda, na Angola. Vai contar a história da a Ludovica. Ela começa a história, uma moça, uma menina. Ela sofre um impacto muito grande na vida dela, tem um acontecimento muito chocante, impactante na vida dela, e ela acaba indo morar com a irmã dela, casada. A irmã e o cunhado acabam desaparecendo, acabam morrendo, talvez, né? Eles desaparecem no meio da guerra, e a Ludo fica sozinha dentro do apartamento. Então ela fica tão traumatizada de sair na rua, ela já estava traumatizada por causa do tal acontecimento. E depois que a irmã e o cunhado sumiram, ela ficou mais apavorada, mais assustada ainda, e acabou erguendo uma parede na parte externa do apartamento, depois da porta do apartamento, e ficou completamente isolada ali dentro. Ela vai viver mais de 30 anos isolada dentro desse apartamento. Ela dá um jeito para tudo. Ela planta o que ela vai comer. Ela tem alguma comida enlatada para os primeiros tempos, os primeiros meses. Ela consegue água da chuva, até que o prédio em que ela mora é praticamente abandonado. Ela vai se virando, ela dá um jeito. A história assim, é muito interessante, eu gostei muito mesmo. Só que assim, o autor misturou muitas histórias assim paralelas com a história da Ludo, isso que me desagradou.
Mas eu acho assim, que se fosse focar somente na história dela, nas memórias dela, no jeito o sofrimento que ela passou, o que ela enfrentou durante todos esses anos presa, dentro desse apartamento, mas presa por livre e espontânea vontade. Ela queria ficar ali, ela não queria ver ninguém, ela não queria ter contato com ninguém mais até o resto da vida dela, se fosse possível. Então, mas o autor, ele acaba fugindo do foco, entrou muito personagem que eu não sabia de onde estava saindo, nem para onde estava indo, foi bem confuso, assim, uma boa parte da história para mim. Mas a história da Ludovica em si é bastante interessante, muito boa e comovente. Se você tem paciência para ler um livro assim com mais história e foca bastante na guerra, é um livro que eu recomendo, porque a história dela em si vale muito a pena. Então essas foram as minhas leituras do mês de agosto, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar um like aqui nesse vídeo, compartilha com seus amigos, convida todo mundo para vir conhecer o canal. Se você ainda não é inscrito, se é a sua primeira vez por aqui, se inscreve para ficar de olho em todas as novidades. E é isso, beijos e até o próximo vídeo, tchau!